Aqui eu falo como você pode salvar o seu casamento em 4 semanas. Eu sou Silvana Blanc, especialista em relacionamento. E o tema aqui de hoje é como resgatar a autoconfiança no casamento. É sobre isso que eu vou mostrar aqui hoje, como a gente pode resgatar isso, sentir seguro, a importância de ter confiança dentro da relação para que essa relação de fato dure, para que ela seja uma relação saudável. Então a gente precisa ter autoconfiança. Quem aqui confia no marido? Consegue confiar? Tem paz porque eu confio? Ou você vive brigando dentro do casamento por falta de confiança? Eu percebo que isso é um dos grandes problemas. Ontem, muitas mulheres perguntando como eu posso me sentir confiante, mulheres que estão com homens mais novos e aí se sentem inseguras por conta disso. O que fazer, então, diante dessa insegurança? Se esse homem te gera insegurança, ou será que é ele que está te gerando insegurança ou essa insegurança vem de você? Então, como você age, como você se sente dentro dessa relação? E eu queria perguntar aqui, queria que vocês colocassem no comentário aí, quais são as 3 pessoas que você mais se relaciona? Quais são as 3 pessoas que você mais tem contato durante o seu dia, que fazem parte ali do seu relacionamento o tempo todo? Quem são essas 3 pessoas? Se não quiser escrever, reflita. Quem são as 3 pessoas que eu mais convivo? E aí você vai pensar aí. Talvez seja o seu marido, os seus filhos, talvez os seus pais, alguém do seu trabalho. E aí você pensa nessas 3 pessoas. E quando você pensa, geralmente, quando eu faço essa pergunta, ninguém lembra da pessoa principal que ela se relaciona, que é ela mesma. Isso, a gente precisa cuidar do nosso relacionamento interpessoal, que é aquele relacionamento que a gente tem com a gente mesmo. E aí, por isso, que muitas das pessoas não têm essa autoconfiança, porque você não pensa, você está preocupada como está o relacionamento com o seu marido, como está o comportamento dele com você, como as pessoas te tratam, como o outro fala comigo, e você se esquece do seu relacionamento com você mesmo, que é o que a gente chama de relacionamento interpessoal, dentro de mim, como eu me relaciono comigo mesmo. E é importantíssimo isso, como que eu vou cuidar do relacionamento se nem o meu relacionamento comigo mesma está funcionando, se nem eu tenho essa autoconfiança. Por isso é importante ter autoconfiança dentro do casamento. A autoconfiança, a confiança dentro da relação, ela é fundamental, porque já foi provado através de estudos, comprovado que relacionamentos que têm essa confiança, o casal que vive dentro dessa confiança, são casamentos, relacionamentos que duram mais, faz bem à saúde, porque estimula a mulher a produzir um hormônio chamado ocitocina, que ele protege você de todo o estresse. E quantas mulheres hoje falam para mim, Silvana, eu estou ansiosa, eu não era assim, hoje eu tenho crise de ansiedade por conta das dificuldades, dos problemas no casamento. E é exatamente por isso, porque você fica naquele estresse, nessa falta de confiança. E, gente, lembrando que a confiança não é só a traição desse homem com outra mulher, não é só isso. Existem muitos tipos de traição, vários tipos de traições. E você pode se sentir ali sem confiança em qualquer uma dessas áreas, porque ele mente para você, porque ele fala que vai fazer e não faz, ou por uma questão financeira, ele falou para você que não ia comprar, foi lá e comprou algo que vocês tinham combinado que não era para comprar. Ele fica ali mais fazendo complô com a mãe dele do que te dando atenção. Então, são várias coisas que fazem com que a gente não confie naquela pessoa. E isso faz com que eu gere outros hormônios, outra adrenalina dentro de mim e vai me deixar estressada, vai me deixar ansiosa. Então, a confiança, ela é fundamental. A gente poder confiar em com quem a gente convive, a gente ter autoconfiança. Olha, eu estou lembrando o tempo todo desse relacionamento com a gente mesma. Por quê? Porque o que faz eu perder a confiança no outro? Primeiro que vocês têm que pensar, é a expectativa que eu tenho do outro. Por que eu perdi? Por que você vai falar, perdi a confiança no meu marido? Eu confiava, mas perdi a confiança. Porque ele não atendeu às suas expectativas. Eu esperava que ele me desse mais atenção do que a mãe dele.
e ele pegou e deu mais atenção para a mãe dele. Então, ele feriu a minha expectativa. Eu esperava que ele não gastasse dinheiro com isso, porque não é prioridade para a gente no casamento. E ele foi lá e gastou. Então, ele feriu as minhas expectativas, ele não atendeu a minha expectativa. Eu esperava que ele fosse fiel. A gente prometeu quando casou fidelidade um ao outro. E como assim ele não foi fiel, Silvana? Não tem como eu confiar nesse homem nunca mais. E aí você fica ali, você perdeu a confiança justamente porque ele não atendeu às suas expectativas. Então, é hora da gente alinhar essa expectativa. Ele não atendeu, ele não fez aquilo que você esperava que ele fizesse. E aí é hora da gente pensar: será que ele tem essa capacidade de fazer? Será que ele sabia o quanto isso era importante para mim? Será o que a gente precisa fazer para restaurar essa situação, para que a gente resgate a confiança e isso não atrapalhe mais o relacionamento? Porque um relacionamento onde não tem confiança é muito ruim. Você não consegue lidar, você não consegue estar, você não consegue conviver com o outro. E aí tem uma história recente que eu escutei. Gente, todas as histórias que eu conto aqui, lembrando sempre, são histórias reais. No trabalho, inclusive, que eu faço como juiz eclesiástico, eu escuto histórias toda semana, todos os dias, histórias de casamentos destruídos, fora as histórias das pessoas que eu mentoro por aqui, vocês que trazem as suas histórias para mim, as minhas alunas. Então, era um homem que era um homem mulherengo, vamos colocar assim. Quando ela o conheceu, ele já era aquele tipo, sabe? Aquele jovem que não consegue ser fiel ali no namoro, anda com um monte e tal. E aí, no casamento, ele se comprometeu que ele ia ser diferente. Só que ele acabou tendo uns deslizes aí. E o que aconteceu depois? Essa mulher, ela quis dar o troco. Ao invés dela restaurar esse casamento, ao invés dela ter um encaminhamento, alguém que mostrasse, que mostrasse para ele que precisava mudar esse comportamento, que isso não estava certo, resgatar essa confiança, as pessoas se distanciam cada vez mais. E aí o relacionamento acaba. Ah, Silvana, mas eu não admito traição. Eu não admito isso. Quantas vezes eu escuto isso? Eu também dou palestra para. Isso é uma coisa que eu faço menos, mas também faço palestra para noivos, né, que vão se casar. E aí, quando eu converso com eles, muitas das vezes eu vejo casais falando assim: não, isso é uma coisa que a gente combinou. Se tiver traição, acabou o casamento. Porque eles estão começando a vida, né? Eles estão começando ali naquela expectativa. Só que a gente tem que entender que todos nós temos luz e sombra e a gente erra. E é muito. A gente sempre julga muito os outros, né? Como aquela mulher perdoou, como aquele homem fez isso, a gente fica julgando o tempo todo. Na verdade, a gente precisa ter um olhar que é o que eu falo, né? Um olhar sistêmico, é a gente olhar para o sistema, olhar para o todo. O que será que aconteceu para ter isso nessa relação? O que será que levou a essa falta de confiança? Qual expectativa foi frustrada? Como a gente pode resolver isso? Porque quando a gente olha de forma ampla e abre mão de ficar julgando o outro, a gente consegue compreender. E quando a gente consegue compreender, a gente consegue encontrar caminhos para curar isso. Por isso que eu fiz questão de pôr o nome do meu método de cura do casamento. Porque tem tantas situações que a gente vê onde as pessoas ficam remediando, né? Ficam querendo, buscando coisas prontas, técnicas prontas, formas de conquista, formas só pronto, regrinhas. E não é isso, é a gente curar aquilo que fez a gente viver esse sofrimento. É curar isso que está ruim na minha relação. Como que eu faço para curar, para parar de viver isso? E foi isso que eu fiz no meu casamento. Quantas coisas que eu vivia e que eu nunca mais vivi. E eu tenho certeza que eu não vou viver, porque eu curei. Eu fui lá na raiz do problema e resolvi a situação. Entende? Eu resolvi aquilo. Ah, Silvana, você nunca mais vai ter dificuldade, conflito no seu casamento? Sim, é dinâmico, é vida, é ser humano. Mas eu vou ter novos problemas, outras coisas para eu resolver. E hoje eu estou preparada para saber como resolver muito mais rápido e não ficar ali empacada. Entende? Essa é a diferença, é a gente saber resolver as situações. Então a gente tem que alinhar essa expectativa. O outro frustrou, fiquei frustrada.
com que o outro me decepcionou. Só que eu tenho que entender que o outro é um príncipe, mas também ele é um sapo. Ele tem os erros dele. Então é hora de alinhar essa expectativa. E aí o que, que acontece? Quando você fica chateado com seu marido, ele fez alguma coisa que você não gosta, vocês se afastam. Agora, o mais complicado é quando você perde a confiança em você mesmo. Esse é o tema da live de hoje, autoconfiança. E o que você vai fazer? Quando você se frustrou com as suas atitudes, quando você fez coisas que você não queria ter feito, quando você agiu de forma que você não queria ter agido. É muito fácil a gente apontar o dedo para o outro. E quando você precisa, você olha para você e você fala, uau, será? Aí as mulheres ontem à noite na live estavam colocando, ele é mais novo do que eu, e se ele for embora? E se ele sair, se ele me trocar por outra? É porque ela não está olhando para ela e ela está criando aí talvez uma expectativa tão alta dela ser perfeita. Um tempo, eu fiz isso. Eu casei achando que o meu casamento tinha que ser perfeito, que eu tinha que ser a esposa perfeita. E aí a gente põe uma expectativa tão alta para a gente que quando a gente se decepciona, a gente cai. É aí que as mulheres têm crise de ansiedade, mulheres com depressão, sem vontade de continuar, até mesmo viver, com vontade de desistir de tudo. E aí você fala para mim, Silvana, eu tô cansada. Você tá cansada porque você já tentou tudo que você sabia e não tá dando certo. E aí cansa, né? Só que a gente precisa buscar informação para a gente tentar a coisa certa. Porque senão a gente vai ficar ali cansada. E aí você fica se sentindo mal porque você se sente incapaz de se impor, de se colocar dentro do relacionamento. E aí você prefere passar a sua vida ali apontando o dedo para o outro, que é mais fácil falar que o marido está errado, do que você buscar uma forma de fazer diferente. E aí por isso que você fica sem autoconfiança, se sente fraca, porque você não consegue se impor. Silvana, ele frustrou a minha expectativa, me traiu, traiu a minha confiança. E aí você não consegue se impor, você não consegue agir diferente. E aí isso te deixa sem autoconfiança. A mulher vira e fala: meu marido chega tarde, meu marido, eu fiquei sabendo que ele tá andando com outra pessoa, eu vi uma mensagem no celular dele. E aí você não sabe se impor e resolver essa situação. Você não sabe colocar o limite, ter um diálogo, uma conversa onde você se coloca, onde você se põe um limite, onde você demonstra como você está insatisfeita. E é assim que começam a ter vários relacionamentos com dependência emocional. Porque a pessoa ela não sabe se impor, ela acaba com a autoconfiança dela e ela acaba se sujeitando a várias situações. Então é hora de você olhar para você e cuidar desse relacionamento com você. E aí você fala, mas e se ele voltar a fazer? Ele não vai voltar a fazer se você souber superar essa situação da forma certa. É que a maioria das mulheres, a maioria das vezes, ela quer perdoar e continuar. Mas para continuar, eu preciso de caminhar de forma diferente. Porque daquele jeito que eu estava caminhando, eu não estou chegando. Imagina que a gente está numa estrada, eu estou indo a pé. E a pé eu estou ficando muito cansada, Silvana, e a gente não está chegando lá. Está ficando difícil esse caminho. E se a gente mudar? E se a gente for com um outro meio de transporte? E se a gente for de carro? E se a gente pegar uma outra condução? Não é mudar o caminho. A maioria pensa que tem que mudar o caminho, né? Vou desistir desse casamento, eu vou pegar outro caminho. Tá, mas se você não sabe se comportar, se você não sabe agir diferente, o outro caminho vai ser difícil também. Você não vai conseguir atravessar aquela estrada. Ela vai ser difícil, porque vai ter outros desafios. E quem está indo passar naquela estrada, quem está indo conviver com outra pessoa é você. E se você não sabe se relacionar, você vai viver um monte de coisa ruim de novo, porque está dentro de nós. E aí você pode dizer, eu vou falar então, vou conversar com meu marido hoje, tudo vai mudar. E não é assim. Talvez você esteja aí anos vivendo um casamento com dificuldade, anos aí quebrando essa confiança, e aí naquele dia não funcionou,
Aí o que você vai pensar? Ah, tá vendo? Não dá certo para mim. E aí você vai se frustrar de novo e vai sentir que você não é merecedora. E quando a gente ataca essa crença de não merecimento, é a pior coisa. Porque a gente acha que a gente não merece. Ah, o outro fulano dá sorte, aquela mulher tem sorte. Ah, eu acho que eu não tenho sorte, eu não mereço ser feliz. Eu já ouvi mulheres falando aqui que o marido era muito bom e ela acha que ela não merecia aquilo. E isso acontece, você não se sente merecedora. E é a pior coisa, porque quando você não se sente merecedora, você dá a chance para o outro só te sugar, sabe? Que você não merece, você não pode ser feliz. E aí você não faz nada para mudar. Aí mora o grande problema. Então, Silvana, como eu vou fazendo isso? Como eu resgato essa confiança? É acumulando, começando a acumular pequenas vitórias. É aos poucos. É você começando a resgatar essa relação. Ah, tem anos que a gente vive uma relação assim, eu não confio, a gente não tem essa confiança dentro do casamento. Então você vai acumular pequenas vitórias. E com o tempo você vai resgatando isso entre vocês. Eu confio em quem combina algo comigo e cumpre. E aí eu te pergunto, quantas vezes você combinou alguma coisa com você mesma e não cumpriu? Quantas vezes você falou para você mesma que você ia fazer diferente e não fez? Quantas mulheres entram na minha live, saem e não fazem nada para mudar, não participam aí dos eventos que eu faço para vocês, como o mini curso Evolução das Esposas? E aí você também está combinando coisas com você e não está cumprindo. Você vai se frustrar com você mesmo. E é aí que vai acabando com essa autoconfiança. Eu vou mostrar para vocês aqui no final 7 passos para vocês resgatarem essa autoconfiança. A gente precisa agir. Quando a gente não age de forma diferente, as coisas não acontecem. É ação e reação, né? A maioria fica reclamando do casamento, reclamando do marido e não faz nada para mudar. Gente, é assim, impressionante a quantidade de casamentos que eu vejo destruídos. E aí eu pergunto, o que vocês fizeram para mudar essa situação? Não, nada. A gente conversava. Gente, que conselho? Eu vejo muito desses conselhos, né? Não, conversa. Tem que ter muito diálogo. Conversa bastante para resolver isso. Mas conversar, você tem que ter técnica, você tem que saber falar. Se a forma com que eu estou conversando só está gerando brigas e discussões, não vai levar em lugar nenhum. Muito pelo contrário, vai piorar cada vez mais, porque toda vez que a gente para conversar, a gente briga. Então, a gente precisa de técnica, precisa de conversar da forma certa. Porque senão, quando você não tem essa autoconfiança, você fica ali daquele jeito carente, pedindo atenção, por que esse homem está no celular, por que esse homem está aí grosso no celular, não me dá atenção. E aí você vai perdendo a confiança em você mesmo, você vai ficando desanimada, desconfiada. E você fica ali, sem vontade de se cuidar. Fala para mim, quantas de vocês conseguem ajudar as pessoas, talvez no trabalho, talvez com os filhos, mas não conseguem fazer por você mesmo? Às vezes pode ser uma excelente profissional, mas a vida amorosa é um fracasso. Porque você não consegue lidar com isso, você não consegue cuidar de você. E é por isso que eu vivi já essa transformação, eu passei por esse caminho. E as mulheres inseguras, que não têm autoconfiança, elas acabam tomando atitudes que levam cada vez mais ao afastamento. Teve uma pessoa que uma vez me procurou aqui e ela tinha criado um perfil no Facebook só para poder dar em cima do marido para ver se ele ia cair, para testar o outro. E a relação não precisa ser testada. Vocês precisam criar esse elo, essa intimidade, essa conexão, a ponto de você se sentir bem. Entende? Porque a gente não vai conseguir controlar o outro 100%. Fala sério. Quem tem controle 100% das atitudes do outro? Eu preciso confiar. Eu preciso estar tranquila. E quando eu tenho autoconfiança, eu confio em mim. É muito mais do que no outro. Eu confio em mim. E se o outro
fizer algo e me decepcionar, se ele fizer algo errado, ele vai ter as consequências dele, entende? Mas eu estou bem comigo mesmo. Eu estou inteira. E é isso que vocês precisam buscar, essa autoconfiança. É você estar bem com você mesmo. E se você não busca isso, você fica ali naquela relação o tempo todo desconfiado. O que ele está fazendo? O que será que está acontecendo? E se sentindo insegura. Lembra do que eu falei da ocitocina? Quando a gente tem confiança, a gente libera mais, esse hormônio protege a gente do estresse. E se você não confia, você vai ficar ali o tempo todo estressada com isso. Vai fazer mal para você. Tem até uma experiência que foi feita em mulheres que foram para um exame, né, quando entra naquele tubo, fugiu o nome agora, ressonância magnética. E aí pegaram mulheres que se sentiam confiantes no casamento e mulheres que não se sentiam confiantes. E aí colocaram elas, né, naquela coisa de ressonância magnética, que você fica ali, né, toda tampada dentro daquele... tem gente que nem consegue fazer esse exame, que é meio sufocante, né? E aí colocavam uns choquinhos no tornozelo delas. E aí as mulheres que se sentiam confiantes, elas demonstravam ali segurança no exame, mesmo estando ali naquele processo, mesmo levando aquele choque. E as mulheres que não tinham essa confiança, elas demonstravam medo, insegurança. Então, a gente precisa resgatar essa confiança na relação, porque ela vai interferir também no nosso corpo. Tudo que a gente sente dentro, ele vai refletir fora e vice-versa. Por isso que a gente tem que cuidar das atitudes, cuidar do nosso interno, cuidar dessa autoconfiança. E eu vou dar aqui para vocês agora 7 passos para vocês trabalharem essa autoconfiança, para resgatar isso dentro de vocês. O primeiro passo é você se conhecer. Se você quer acreditar em você mesmo, se você quer confiar em você mesmo, você precisa se conhecer. A gente quer que o marido descubra, né? Que o marido adivinhe o que eu quero. Eu quero que meu marido entenda quando eu falo que eu quero atenção, que eu quero isso. Mas nem você sabe, às vezes, o que você quer. Nem você se conhece. Então, faz uma lista hoje. Faz uma lista de 10 qualidades e capacidades suas. Será que você consegue olhar para você e ver ali as suas qualidades? Porque muitas das vezes é muito mais fácil a gente ver as nossas limitações, as nossas dificuldades, relatar aquilo que está difícil, que está ruim. Faz uma lista das suas qualidades. Comece a se conhecer, comece por você. O segundo passo é você fazer algo novo que te desafie. A gente quer sempre um resultado diferente, mas fica fazendo as mesmas coisas todos os dias. Tem medo de arriscar um novo. Tem medo, Silvana, mas se eu assistir esse mini curso aí, será que vai funcionar para mim? Será que vai dar certo comigo? Será que dá certo no meu casamento? E aí você não faz algo novo. Ah, isso aí não dá certo para mim, não. Isso aí deu certo para Maria José, que entrou aí na live, ó. Ela transformou o casamento dela em 4 semanas, mas ela deve ter dado sorte. E não é sorte. Gente, eu não preciso falar do quanto funciona o método. Eu não preciso dizer. Porque as alunas têm o resultado e elas dizem. Eu não preciso falar aqui para vocês. Porque eu estou mostrando, estou provando para vocês que funciona. Agora, fui eu que fui lá na casa da Maria José fazer por ela? Não. Eu estou aqui, eu mostrei para ela, como eu estou mostrando para cada uma de vocês, que existe um caminho, que existe uma forma de salvar esse casamento. Agora, se vocês não agirem, nada vai acontecer. Ela transformou o casamento dela, ela salvou o casamento dela por mérito dela. Ela confiou no método, ela confiou que ela poderia aprender algo mais e ela agiu. E é isso também que eu estou mostrando para vocês o tempo todo. São novas ações. Então, te desafie todos os dias a fazer algo novo. Porque senão você não vai crescer, não vai mudar, vai estar sempre vivendo as mesmas coisas.
e ainda fica reclamando. Eu tenho ainda que ouvir vocês falando aqui que estão cansadas. A gente vai ficar cansada porque você só faz a mesma coisa e não tem outro resultado diferente. Você está cansada de ver esse mesmo resultado. Será que consigo ser essa pessoa vendo suas lives? Não tenho condições de comprar o curso. Gente, o mini curso A Revolução das Esposas, ele é gratuito, tá? Vocês têm que participem lá para vocês conhecerem. E essa questão de condição financeira, o que acontece? É aquilo que a gente prioriza, né? Às vezes a gente fala que não tenho condição para investir em algo que vai me fazer crescer, em algo que eu vou aprender, mas a gente investe em tantas outras coisas. Então, o que eu sei que às vezes é difícil, eu sei que a condição financeira às vezes não está fácil, eu compreendo. Mas existem várias formas da gente conseguir participar disso, da gente conseguir investir nisso. Vocês não têm ideia da quantidade de cursos que eu já fiz, desde que eu resolvi transformar a minha vida. E eu copilei, peguei tudo isso que eu estudei, tudo isso que eu testei, tudo isso que eu fiz na prática e simplifiquei dentro de um método para você. Para ficar fácil, para ficar mastigado. O método é isso, ele é um atalho. É a vida toda de alguém, a experiência toda de alguém que transforma isso em um método, em uma forma fácil de você seguir. Agora, se a gente não priorizar, fica mais difícil. Agora, tem muito conteúdo aqui de lives, eu posto conteúdo todos os dias, tem muita coisa aí gratuita. Todos os dias. Vocês podem entrar no meu Instagram e olhar. Todos os dias tem conteúdo novo, tem informação nova. Mas a gente precisa decidir agir. O método é um passo a passo, é eu saber o que fazer o tempo todo. É eu saber, eu faço isso, agora eu faço aquilo, tem as técnicas. Eu não conseguiria dar todo o conteúdo do método só numa live. Então, a gente precisa, às vezes, priorizar. O que você está priorizando hoje? Tem uma aluna que falou uma coisa bem interessante, né? Quando ela entrou no método Cura do Casamento, ela falou: olha, pagar conta a gente já pagava mesmo. Então é melhor eu pagar a conta, mas com um casamento transformado e a gente feliz do jeito que a gente está hoje, do que a gente pagando conta e brigando do jeito que estava. Ou acabando o casamento, né? Porque no meio do processo, teve um dia que ela me ligou de dentro do carro, ela não queria voltar para casa. Ela ligou de dentro do carro e falou: Silvana, eu vou desistir de tudo. Eu vou largar, eu não aguento mais, eu não quero, eu não aguento mais esse homem, o casamento não tem jeito, eu preciso ir embora, eu não quero nem voltar para casa. Só que ela transformou essa situação. E hoje ela salvou o casamento dela. E quando eu falei assim, no final da nossa mentoria, olha, você pode me procurar quando você precisar. Ela falou assim, eu vou te procurar para contar dos nossos passeios, das coisas boas que a gente vai fazer, porque daqui para frente vai ser tudo diferente. Gente, qual é o valor disso? Qual é o preço disso? Isso não tem preço. Você resgatar o seu relacionamento, você viver em paz, você viver uma relação saudável, você tá ali feliz com o outro. Qual é o preço? Dinheiro é muito pouco diante de tudo que a gente recebe quando a gente transforma um relacionamento. Então, não é o preço, tá? Participa do mini curso A Revolução das Esposas, ele é gratuito. E no final, se você tiver alguma dificuldade, vou pedir para você entrar em contato comigo, tá? Com a nossa equipe aí, que você vai ver que há como você participar assim, né? É o que a gente prioriza, o que a gente vai dar prioridade. Porque conta a gente sempre vai ter, né? Quem aqui não tem conta? Fala para mim. Quem aqui está com dinheiro muito sobrando? Não é? Então, é o que a gente prioriza, o que a gente vai fazer. Olha aí a Maria José falando. Eu, no momento, também não podia, mas as dores do meu dia a dia falavam mais alto. Então, investi assim mesmo e não me arrependo. Olha aí. A Maria José, ela é aluna da minha última turma.
Na última turma do Cura do Casamento. E ela está dizendo aí, ela é prova disso. Né? Porque assim, o que adianta, tá? Eu não vou investir. Eu não vou comprar um curso porque eu não tenho condição. Mas aí o casamento acaba. E aí talvez fique muito pior depois, né? Fique muito pior. E se o casamento acabar, aí o dinheiro divide. Inclusive, o nosso último ciclo do método Cura do Casamento é exatamente como vocês já, nessa conexão, gente, um casal que tem conexão, que sabe ter essa intimidade, vocês vão crescer financeiramente juntos. Agora, quando você não tem isso, você não consegue nem crescer, nem no financeiro, nem em área nenhuma. Porque não tem conexão, é cada um por si, cada um fazendo por si, cada um tendo as suas prioridades, comprando aquilo que é prioridade para ele, entende? Então é o que você dá prioridade, tá aí, ó. Eu contei aqui o exemplo da Nilzete, quem quiser ver, o depoimento dela tá fixado lá no meu Instagram, e ela fala isso, olha, eu peguei o cartão e entrei no método, porque é melhor eu pagar a conta com um casamento transformado do que eu continuar pagando conta, vivendo esse inferno dentro de casa. E tá aí a Maria José falando que ela também não podia. Ela não podia investir agora. Mas não se arrepende. Por quê? Porque agora eu tenho conta para pagar, a gente sempre vai ter. Mas com um relacionamento restaurado, né, gente? Dinheiro é o de menos. Fala para mim, o que vale mais? O que tem mais valor na vida? Fala para mim. Para mim, o que mais tem valor na vida é o tempo. Porque o tempo é a única coisa que eu não consigo ter de volta. Eu não consigo comprar o tempo. Eu não consigo. O tempo passou, passou. A única coisa que a gente tem é o agora. A gente não tem aquele tempo que passou. Entende? Já acabou. Agora eu tenho o para frente, que eu nem sei se vai ter, né? A gente faz planos para o futuro, mas a gente só tem o agora. E isso, para mim, tem um valor incrível. Eu passei 15 anos sofrendo no meu casamento, sem saber como lidar, sem saber conversar direito, brigando, discutindo quando eu precisava resolver uma coisa. E aí eu te pergunto, quanto tempo você vai passar sofrendo no seu casamento? Quanto tempo você vai continuar vivendo essa situação? O tempo está passando. E a nossa mente, ela só é atemporal, né? Que a gente fala, ela só sabe o momento. Se eu ficar aqui agora para você, pensando em todo o sofrimento do meu passado, é como se eu estivesse vivendo isso de novo. Se eu ficar aqui só pensando no futuro, que ansiedade? Ai, se ele sair de casa. Ai, se acabar. Aí você fica ansiosa, você está pensando no futuro que nem existe ainda. Já começa a sofrer, né? Então a gente só tem o agora. É agora que a gente precisa agir. É agora que a gente precisa fazer. Então, eu falei aqui de você se conhecer, de você fazer algo diferente. A terceira dica: fique atenta à postura e à linguagem corporal. A forma, gente, o nosso comportamento, ele fala muito mais do que as palavras. Às vezes você quer falar alguma coisa com seu marido, eu vou falar com ele, vou me impor, e agora ele vai ver, ele vai perceber que isso está me incomodando, e aí você vai com uma postura falar com ele, ele percebe que você está insegura. Ele percebe que você está falando aquilo da boca para fora, mas se ele falar um pouco mais alto com você, pronto. Você já fica minguadinho. Já viu aquele cachorrinho? Quando você briga com ele e sai de mansinho? Mais ou menos assim. Porque dentro de você, você não está pronta. Você não está autoconfiante. E aí eu vou falar com ele. Aí eu falo para me impor, mas sem voz, sem postura. Então presta atenção nisso. As nossas atitudes, elas são muito mais fortes do que as nossas palavras. Então não adianta, imagina se eu fosse falar para vocês aqui, eu gosto de, porque é o que eu dá para fazer aqui na cadeira, né? Mas vou falar assim, gente, seja autoconfiante, tá? A gente precisa ser autoconfiante para poder
Mostrar para o marido o nosso brilho. Aí a gente vai ser autoconfiante. Cara, vocês já teriam saído dessa live há 1000 anos. A gente precisa ter postura, a gente precisa se impor, a gente precisa mostrar que eu sou autoconfiante. Eu não preciso falar para você, você percebe na minha atitude. Que eu não estou aqui falando do que eu acho, eu estou falando do que eu tenho certeza. E se eu não falasse para você que eu tenho certeza, que eu sei que o método funciona, que eu sei que você pode salvar seu casamento, se eu não te dissesse isso aqui, com o meu corpo também, se eu não mostrasse para você no que eu acredito, como você ia acreditar? Então a gente precisa mostrar também com a postura, porque o nosso corpo, ele reflete o que tem dentro. E do mesmo jeito que eu não consigo falar uma coisa que não é verdade para mim, não, eu vou falar uma coisa com meu marido hoje. Só que nem você mesmo acredita. Nem você mesmo está confiante de que é aquilo que você quer, de que você vai tomar aquela postura. Por isso que eu falo, não pode blefar. Não dá para blefar dentro da relação. Tem gente que fala assim, meu marido vive ameaçando ir embora. Ele fala que vai embora, ele fala que vai embora. O que eu faço, Ivana? Eu deixo ele ir? Se você não está preparada, não vai deixar esse homem ir. Você vai blefar. E se ele tiver coragem de ir? No outro dia você está de cama. Você tem que estar preparada. Você tem que estar inteira. Você tem que ser feliz, autoconfiante, independentemente da atitude dele. Então, se você não está preparada dentro, não vai blefar. Não vai falar aquilo que não tem dentro de você. Porque o nosso corpo, ele entrega. E o seu marido percebe quando você está falando uma coisa da boca para fora. Ele vai perceber. Ele vai sentir. Do mesmo jeito que quando eu faço uma coisa com a minha postura, quando eu faço alguma coisa postural e que eu mando uma informação também para o meu interno. Imagina você, dê um sorriso, mas mostrando o dente mesmo. Eu quero todos vocês dando um sorriso. Dá um sorriso. Dá um sorrisão. Agora pensa em alguma coisa triste, dando um sorriso. Você não consegue. Entende? Então, a minha postura, ela comanda o meu interno comanda a minha postura. Então, você quer falar uma coisa com o seu marido, você tem que estar alinhada. Você tem que estar com todo esse contexto. Senão você vai mostrar que você não tem autoconfiança. Então, outro passo. Aprender a aceitar elogios. Gente, quantas mulheres sem autoconfiança que não sabem aceitar elogios? A gente precisa aprender a dar e receber, né? E quantas vezes é muito mais fácil a gente dar? Tem gente que ama dar presentes. Eu dou presente, adoro dar um presente. Estou dizendo porque eu já fui assim. Eu amava dar presente. Sabe aquela coisa de quando você vai receber um presente, você vira e fala assim: ai, não precisava. Ah, não precisava. Gente, corta isso da seu vocabulário se você fala isso. Se alguém quer te dar algo, apenas receba. Seja grata. Aí a pessoa vira para você e fala assim: nossa, você emagreceu, tá bonita hoje. Aí você fala assim: deve ser a roupa preta que me deixou mais magra. Porque, nossa, menina, eu tô comendo tanto. Gente, recebe o elogio. Agradeça, aprenda a aceitar elogios, aprenda a receber as coisas. Para de ficar, porque isso é a crença de não merecimento. Não, eu não emagreci. Não, eu não tô mais bonita. Não, Gente, agradeça. Agradeça, aprenda a aceitar elogios. Parece básico, né? Mas para muitas mulheres, para muitas pessoas, isso é difícil. A pessoa sempre que recebe um elogio, ela dá uma desculpa para ela mesma, tá? Essa desculpa eu não estou dando para o meu marido ou dando para o outro, é para mim mesma. Lembra que eu falei do relacionamento interpessoal? Quando eu falo assim, alguém falou, eu emagreci. Não, emagreci nada. É eu que não estou aceitando. A outra pessoa tá tudo bem com ela. Ela tá ali te fazendo um elogio. O problema não é com ela. Aliás, tudo que a gente vê no outro é reflexo do que tem dentro de nós. O que eu vejo no outro tem mais a ver comigo do que com o outro. Vocês que estão me assistindo agora, cada uma de vocês estão vendo algo diferente em mim. Talvez você
acredite em mim. Talvez você fale, Silvana, isso aí que ela está falando, a Silvana é bonita, é feia. O que você está vendo, o julgamento que você está fazendo, tem a ver com você e não comigo. Eu estou aqui, comigo está tudo bem. Mas se você está me julgando, vendo alguma coisa que está dentro de você, tanto que a gente julga com as nossas experiências, com o que tem dentro de nós. Entende? Então, quando o outro está te fazendo um elogio, beleza. A pessoa deve estar muito bem resolvida que conseguiu ver beleza em você. E aí você não aceita. Fica colocando desculpas para você mesma. Então, gente, a principal pessoa que a gente convive e se relaciona é com a gente mesmo. Não adianta eu querer me relacionar bem com meu marido se eu não consigo me relacionar bem comigo. Eu preciso me conhecer, eu preciso me lapidar. E é isso que a gente faz no primeiro ciclo do método Cura do Casamento. Lá a gente passa por 4 ciclos, por isso são 4 semanas para você salvar seu casamento. E o primeiro ciclo é todo para você. Tanto que algumas mulheres que entram, eu falo, calma, não se assuste, porque o curso, o método, é para o casamento. Só que eu não tenho como te ensinar um monte de técnica de como você se comunicar com seu marido, como você ter conexão com seu marido, se o seu relacionamento com você está uma droga. Se você não se sente autoconfiante, se você não sabe se comportar com você mesma. Entende? Então, isso faz parte do processo. Próximo passo. Somente use o passado para evoluir. Para de ficar olhando para trás, para aquilo que passou. Silvana, mas já aconteceu aquilo no meu casamento, já não sei o quê. Então, vamos restaurar. É algo que a gente precisa resolver? Existem técnicas para a gente conversar sobre assuntos difíceis. Então, vamos lá, vamos resolver. Porque a gente precisa resolver os assuntos. Senão é como se a gente estivesse colocando lixo debaixo do tapete. A hora que você precisar levantar aquele tapete, meu Deus, sobe todo aquele lixo, todo aquele pó. E aí, misericórdia, né? É quando você guarda tanta coisa para conversar com seu marido que a hora que uma coisa te deixa nervosa, te tira do eixo, pronto, você explode e joga tudo na cara e vira aquela confusão. Então, a gente precisa resolver os assuntos. Mas a gente precisa pegar o passado só para evoluir, gente. Pensa que o seu passado é uma biblioteca. Tem lá vários livros. Cada livro conta um capítulo, uma história ali, uma parte da sua vida. Mas eu só vou consultar esse livro se eu precisar dele para eu crescer, para eu aprender algo. Fora isso, deixa lá parado. É o passado, já passou. E quantas vezes a gente fica ali consultando o passado e sofrendo no presente, né? Então, o próximo passo é a procrastinação. Não fica esperando, gente, o tempo certo. Não fica. Silvana, quando eu tiver dinheiro, quando o meu marido mudar, quando as coisas melhorarem, quando o filho nascer, quando o meu filho crescer, para com esse quando. Eu falei aqui para vocês que o que a gente tem de mais valioso é o tempo. Gente, como eu queria que lá no início do meu casamento uma Silvana aparecesse para mim e falasse: tem um método para você se relacionar, porque o método Cura do Casamento, ele não é somente para quem está se separando, não. Se você tem um casamento que está razoável, mas você gostaria de que ele fosse muito melhor, você gostaria de se relacionar melhor, ter mais conexão, mais intimidade, saber conversar, saber ter um diálogo, uma conversa íntima. Uau, é para você. Eu queria ter conhecido esse método quando eu casei. E se pudesse ainda antes de casar, que seria maravilhoso. Eu já entraria com o pé direito. Entende? Então, assim, para de procrastinar. Para de usar o quando. No momento certo. Quando acontecer alguma coisa, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver condição, faça acontecer. Eu preciso fazer algo. O que eu preciso fazer para ter condições de fazer isso agora? E faça. Não fica procrastinando, o tempo está passando. Você está sofrendo nessa relação, não está do jeito que você gostaria, então faça algo hoje. Vai esperar quanto tempo? Vai esperar o casamento acabar?
Quantos casamentos, gente, isso foi um dos motivos que me fez ter a missão que eu tenho hoje. Para quem não sabe, há 20 anos, 20 anos, eu trabalho como juíza eclesiástica no Tribunal Eclesiástico dentro da Igreja Católica, onde lá a gente julga casamentos para saber se houve não validade desse casamento. São pessoas que já estão divorciadas, já são divorciadas e buscam por misericórdia para saber se aquele casamento teve validade ou não, para saber se ela pode ter uma nova chance, né, de se casar novamente, porque para a igreja, só fazendo parênteses, o casamento é único por toda a vida. Então, se você se separa e entra numa outra relação, você está ali em pecado. Então, para a igreja, isso é importante. Então, as pessoas vão verificar a validade ou não dessa relação para ver se ela pode se liberar disso. Enfim, em todos esses anos, eu vi muitas histórias. Toda semana eu tô lá. Hoje à tarde eu tô lá no tribunal. E como me dói. Terça-feira mesmo, quando eu estava lá, eu vi uma história, eu falei, meu Deus. Você via que era um casal que se amava. Você via que era um casal que tinha como ter restaurado aquele casamento. Mas por não ter tido orientação, por não ter tido encaminhamento, por não ter sabido agir, aquele relacionamento acabou. Aí lá eu escuto outras pessoas da família também, né? Porque a gente escuta as duas partes, individual e também testemunhas daquela história. Então a gente tem como ver de forma sistêmica essa história, de diversos ângulos, né? Da opinião de diversas pessoas contando. E aí você verifica que tinha como ter salvado aquele casamento. E vocês não sabem como isso me dói. Me dói de verdade. Porque por aquele casamento eu não posso fazer mais nada. E eu sempre ainda pergunto, né? Tem alguma chance de voltar ainda? Mas geralmente quando eles chegam a esse ponto, já estão em outros relacionamentos, talvez já se casaram de novo, já tiveram filhos de outro relacionamento. E como isso interfere na vida também dos filhos, né, das crianças. E as pessoas não tomam consciência disso. Achar, vamos divorciar, vou desistir, vou separar, e ninguém toma consciência ali do quanto isso vai refletir na vida adulta também desses filhos. Verdade, Silvana, eu falei isso para minha irmã, que se você tivesse chegado antes na minha vida, eu não teria passado por essas coisas, teria me preparado antes com seus conhecimentos, exatamente. Nossa, arrepiei agora, Maria José. Porque é exatamente isso, gente. É porque assim, eu estou aqui passando o meu conhecimento, o que eu sei. Se eu estou aqui, eu poderia estar fazendo outras coisas, gente. Fala sério. Eu estou aqui, essa é a 9ª live desse evento. Eu estou fazendo 10 lives, 10. Todas com assuntos diferentes para te ajudar no casamento. E olha isso que a Maria José colocou aí. Gente, qual é o preço disso? Fala para mim. Qual é o preço? Cara, se eu pudesse ter parado de sofrer antes, uau! Se eu pudesse ter evitado os meus filhos de ver tantas brigas. Gente, eu cheguei ao ponto de ver o meu filho se jogar no chão, fazendo pirraça para a gente parar de brigar. Você sabe a dor disso? E sabe o quanto isso pode refletir na vida adulta deles? Então, hoje, né, depois eu fiz um trabalho para que isso não fique refletindo, para que isso não fique sequelas na vida dele. Mas ele tem essa memória. Como seria bom se ele não tivesse tido, né? Se ele não tivesse visto, se ele não precisasse ter passado por isso. Então, gente, não espere. Porque depois que o casamento acaba, depois que tudo. Aí já não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, acabou. Aí as pessoas, de forma até impensada, né? Porque quando você separa, muitas das pessoas ficam ali em desespero para suprir aquela carência de encontrar outra pessoa logo, de se relacionar logo. E aí atropelam as coisas. E poderia ter salvado aquele casamento, mas aí quando se vê, já está grávida de outro, já está. Nossa, que confusão! E isso vai refletir na vida adulta.
eu escutei uma pessoa onde ele se comportou de uma forma totalmente estranha dentro do casamento. Eu falei, uau, eu preciso ver o que era esse homem na vida, da família dele. E aí você vai investigar a família. Ele veio de uma mãe, né, de uma família, onde a mãe tinha 5 filhos. Só que cada filho era de um homem diferente. Agora você imagina qual é a estrutura que esse homem trouxe para a vida atual desse casamento dele? Será que ele sabe ser um marido? Será que ele teve isso? Ele não teve o pai presente. Ele tem dificuldade. Ah, Silvana, então o que acontece se eu tenho um marido que tem uma história assim? Então você precisa agir e transformar. Mas aí a maioria não sabe fazer isso. O que a maioria faz? Fica julgando o homem, fica julgando a situação, ou fica ali sofrendo com aquelas atitudes desse marido que não sabe ser marido. Talvez ele precise de você para crescer. Talvez ele precise que você mostre, ilumine o caminho dele. Já que as suas histórias se cruzaram, de alguma forma você escolheu esse homem. Você escolheu estar com essa pessoa, ele escolheu estar com você. E existe uma razão para isso. Entende, gente? Para de ficar inventando desculpas. Se acontecer isso, eu mudo. Se acontecer aquilo, para de procrastinar. Quanto tempo mais você vai sofrer nesse casamento desse jeito? Eu estou dizendo para vocês que existe uma forma de salvar isso. Agora, você escolhe ignorar tudo que eu estou falando aqui, fingir que não ouviu, fingir que não entendeu, ou você escolhe agir. Agora é com você. A única coisa que eu não posso fazer por vocês é tomar decisão, é agir. Olha aí, volta o depoimento, quem está no Instagram, veja o depoimento da Maria José. Ela está falando aqui. Né? Como ela poderia, tá aqui, ó. Se tivesse chegado na vida dela antes, ela não precisava ter sofrido tanto tempo. Só que a notícia boa é que tudo acontece na nossa vida quando tem que acontecer, né? Tem alguma razão para eu ter passado esses anos, hoje eu vejo assim, né? Esses anos que eu passei desta forma para eu ter essa experiência e estar aqui com vocês hoje. E muitas das vezes essa informação chega na vida da gente, mas a gente não está preparada para receber. Eu sei que nem todas vocês estão preparadas. Muitas vão me ouvir aqui, não vão fazer nada. Não vão agir diferente. Vão, talvez, porque o medo, a gente tem medo, todo mundo tem medo. E o medo nem sempre ele aparece assim, tô com medo. Não. O medo, ele vem assim, escondido com outros nomes, sabe? O medo, ele vem também com desculpas. Sabe quando você fala assim, isso aí não funciona comigo. Isso não é para mim. Isso não sei o quê. Mas eu não tenho dinheiro agora. Tudo isso é o medo te colocando desculpas para você não agir. Porque a nossa mente, ela não quer, gente, dá trabalho a gente se transformar. Você está acostumado, sua mente, há quantos anos está agindo desse jeito, já se acostumou com esse sofrimento. Ela já, pelo menos, está sofrendo, mas ela sabe como agir. Ela sabe que é assim que é a vida. Agora, você transformar, peraí. Então, vem desculpas para você, que é o medo ali escondido, né? De uma ideia boa para você procrastinar mais uma vez. Então, um dos passos para essa autoconfiança é parar de procrastinar. É parar de inventar desculpa para você mesma. E entender que você pode. E por que eu falo que o resultado, igual a Maria José colocou aí, por que o resultado é mérito dela? Eu estou aqui com a minha parte, eu estou dizendo que existe um método, eu estou fazendo um mini curso gratuito para vocês, mas por que é mérito dela? Porque também não adianta, não é milagre. Não é você ir para o mini curso, mas não fazer nada para mudar. Não adianta, nada vai acontecer se você não agir. A vida é ação. A gente não pode ficar parada. Gente, parado, até a água apodrece. Deixa uma água parada, vai apodrecer. Nós somos feitos, nós somos natureza, nós somos do natural, criaturas
Já reparou que tudo que é da natureza, nada fica parado? Fala para mim, já viu um rio parar? O rio ele está fluindo o tempo todo. As plantas estão crescendo, elas estão naturalmente se desenvolvendo. E por que que você, criatura, vai ficar parada esperando alguma coisa acontecer para o seu casamento mudar? Meu Deus! Pensa nisso nessa manhã. Vai ficar cruzando os braços e reclamando do seu marido, esperando que um milagre aconteça. E talvez você esteja aí pedindo a Deus um milagre que transforme seu casamento. E aí Deus fala assim: vou então te dar um milagre. Ah lá, a Silvana tem essa informação, eu vou colocar ela no seu caminho para ela ajudar você a transformar isso. E aí você pega e sai da live e finge que não ouviu nada. E não participa do mini curso. Assiste a primeira aula e não assiste as outras. Gente, a aula 3, a gente vai fazer uma técnica juntas, onde você já vai aplicar no mesmo dia com seu marido, e eu quero saber, eu quero que vocês me contem como foi vocês aplicarem essa técnica. A gente vai juntas, eu tô aqui te dando a mão. Agora, se você quer soltar a minha mão, aí não é o problema, já não é meu, né? Aí é a sua decisão, porque é a sua vida. Você tem uma coisa maravilhosa que Deus nos deu, é o livre arbítrio. Que é muito bom, porque você não está numa caixinha, condenada a fazer tudo do mesmo jeito, mas o livre-arbítrio ele tem algo maravilhoso, que é a autorresponsabilidade. É você quem tem que decidir, é você quem tem que fazer. Deus não te força a fazer nada que você não queira. Olha que maravilhoso, né? Deus colocou Adão e Eva num paraíso, com todos os frutos, todos os animais. Só falou, só não pega daquele fruto ali. O resto faz o que vocês quiserem, eu te dou livre-arbítrio. E aí o que ele fez? Foi logo fazer o que não era para fazer, né? Mas são as consequências. A gente tem livre-arbítrio. Você escolhe o que você vai fazer. Entende? E o que você vai fazer nessa manhã? A decisão é sua. Quero saber se você já se inscreveu no mini curso Revolução das Esposas. Eu quero saber se você vai assistir todas as aulas. Ou você vai procrastinar mais uma vez e dizer, inventar desculpas, inventar que não tem condição, inventar que não é agora, inventar que para você não funciona, e falar que o seu marido é pior do que os outros, e o meu marido não muda, e o meu marido não vai mudar, ele é assim mesmo, esse homem não muda. Entende? Aí é com você. Você precisa tomar a decisão. E o último passo aqui é você se comparar sempre com você mesmo. Uma coisa que detona a autoconfiança é você ficar se comparando com a outra pessoa. Ah, mas a outra deu certo, ó, porque o casamento dela é diferente. A outra deu certo porque não sei o quê. Ah, mas a outra fulana, olha o que tem na vida dela, ela teve condição, não teve. Para de se comparar com as pessoas. Porque o que as pessoas mostram para os outros, o que as pessoas postam, elas postam o palco delas. Sabe o palco da vida? Imagina um teatro. As pessoas estão postando o que tem de melhor. Gente, eu extrapolei meu horário aqui. Se o Instagram fechar, vocês vêm para o YouTube para a gente fechar aqui a live. As pessoas postam o palco da vida delas. Tudo aquilo que tem de bom. Ninguém fica... Pensa bem se você vai postar o que está difícil na sua vida, ruim na sua vida, lá no Instagram, na rede social. Ninguém fica mostrando isso. Mas cada um tem suas dificuldades. Então, para de ficar comparando com os outros. Porque quando você compara o seu pior, a pior coisa que você vive, com a melhor coisa da vida de alguém. E aí você vai sofrer. Porque não vai dar, né? Não vai caber. Então, esquece isso. Seja melhor do que você mesma todos os dias. Como eu posso melhorar um pouquinho hoje? Como eu posso ser um pouquinho melhor hoje do que eu estava ontem? Então, é melhorar cada vez mais com você mesmo.